Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia está hoje nas Portas do Sol, na cidade de Lisboa. É uma forma de assinalarmos também o Dia Mundial do Turismo, que se assinalou ontem, mas que não quisemos deixar passar esta data em branco. Temos connosco José Manuel Pimenta, do Patriarcado de Lisboa, responsável precisamente pelo setor do turismo e pelo projeto Quo Vadis. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui connosco. À nossa volta já se vê um turismo a renascer, a palpitar, quase a fazer lembrar os tempos pré-pandemia. Este Dia Mundial do Turismo vem-nos lembrar também para a necessidade de um turismo mais sustentável. É nesse sentido também que a Pastoral do Turismo está sintonizada. Sim, claramente. Muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto dar entrevistas à Agência Eclésia. Neste Dia Mundial do Turismo, a mensagem do Dicastério para este Dia Mundial do Turismo foca essa dimensão da sustentabilidade e também da dimensão inclusiva. O Quo Vadis tem tido dentro da sua ação tentar trabalhar e ter como marcas da sua ação pastoral essas duas realidades, como depois outras realidades que poderemos falar a seguir, mas a dimensão da sustentabilidade e da sua dimensão de inclusivo tem marcado a nossa ação em duas dimensões muito concretas. Temos tentado que todas as nossas ações colaborem com as diversas entidades da cidade de Lisboa, públicas e privadas. Temos tentado também que consigamos ser uma ponte de resposta para vários dos trabalhadores, dos guias intérpretes, muitos deles com formação e especialização na área religiosa e no turismo religioso. E temos estado a tentar trabalhar que as nossas ações, ou seja, os nossos projetos e atividades, sejam também elas muito inclusivas, ou seja, a mensagem do Dicastério para este dia é muito interessante porque foca numa ideia que para nós acho que é essencial, é que por detrás dos números, nós no turismo estamos sempre habituados a trabalhar e ver os estudos, os números, as percentagens, as taxas de ocupação, mas nós queremos que toda a nossa ação e todas as nossas atividades passemos uma mensagem muito clara que é, atrás daqueles números há uma pessoa, há pessoas e, portanto, como está muito presente desde o início do pontificado do Papa Francisco e depois todas as ações pastorais, essas linhas mestras depois têm que se adequar na sua especificidade, é que a nossa ação seja uma ação destinada para todos, ou seja, aquele turista que chega, mesmo não sendo católico, se sinta incluído dentro das nossas propostas. E é um pouco isso que nós temos estado a tentar trabalhar, nunca perder a nossa matriz cristã e católica, dando nota da nossa especificidade e porque é que a cidade de Lisboa é como é, porque é que dos pontos mais visitados na cidade de Lisboa e com coisas magníficas, as igrejas são os pontos mais visitados, seja o Mosteiro dos Jerónimos, seja São Vicente, seja Acesso, seja Santo António, é porque esta dimensão da catolicidade é muito evidente e muito forte e por isso temos estado a trabalhar nessa dimensão nos nossos projetos. Ou seja, acaba por ser esta situação um desafio particular para a Igreja Católica, no sentido de não tem apenas a preocupação das comunidades cristãs que frequentam determinada igreja, mas também estes turistas que vão passando. Há a questão de um trabalho pastoral que também passa a quem visita um templo, mas também a responsabilidade social para com aqueles que muitas vezes mantêm o templo de portas abertas, não é? Exatamente. Todos estes são fatores a ter em conta. Sim. A mensagem do Dicastério pega numa ideia que vai buscar as ideias, ou seja, ela é sustentada com todo o magistério do Papa Francisco e vai buscar uma ideia do Papa Francisco muito interessante que lança como desafio, que é não nos deixarmos cair na tentação do individualismo. E também nós, ou seja, tentamos trabalhar que a pandemia trouxe pinceladas ou sinais de individualismo, não é?
E nós queremos utilizar também a pastoral do turismo para lutar contra esta tentação do individualismo. E como é que nós conseguimos trabalhar e lutar contra esta tentação do individualismo? É utilizando e criando várias propostas. A primeira proposta é que as igrejas estejam abertas e quem nos visita se sinta bem acolhido. Quando nós nos abrimos ao outro, esta tentação do individualismo desaparece ou é ofuscada. Depois também, todo este acolhimento que se vai sendo feito tem que ser também sustentado com propostas que levem o turista a não se fechar, mas também perceber, mergulhar, entrar dentro desta realidade que são as comunidades católicas, que as igrejas, para além de espaços incríveis de arte e de fé, são também o coração de uma comunidade. E, portanto, que eles não entrem só na igreja e ao entrar na igreja percebam ou possam pensar que é igual a um museu, e não é, ou seja, tem elementos que se podem comparar a museu, porque muitas delas são depositárias de arte e de história de grande dimensão, mas são também o sítio ou o acolhimento de comunidades. Podemos dizer que podemos avançar também aqui neste nosso espaço, onde nos seja possível observar desde o paquete que já se encontra aqui ancorado, sim, trazendo muita gente, sim, e que já é possível observá-la no lugar onde nos encontramos, não é? Recordava agora o Projeto Quo Vadis. O Projeto Quo Vadis, no local onde nos encontramos, no Patriarcado de Lisboa, nesta cidade, também na Diocese, procura valorizar precisamente itinerários que conduzem a lugares de fé, que conduzem à identificação de uma identidade tão específica desta Diocese, desta cidade. O que é que vão trabalhando também nesta proposta? Sim, o Projeto Quo Vadis é um projeto que já está implementado há mais de 6 anos e é um projeto que tem tido como objetivo materializar estas ideias que estão presentes na mensagem, que é claramente dar a conhecer a nossa matriz católica, também criar itinerários e propostas que nos vão ajudando a dar a conhecer a cidade de Lisboa, trabalhar em conjunto com entidades civis e privadas, e o que nós muitas vezes temos estado a trabalhar é ter na nossa programação regular um conjunto de itinerários pelos bairros da cidade, em que numa manhã de sábado quem se inscrever poderá conhecer um bairro da cidade de Lisboa, com um especial foco nas suas igrejas, mas não só, ou seja, a fé também a dialogar com as gentes e com o espaço onde elas se encontram, mas também, através do nosso site e da nossa app, muitos destes turistas que chegam podem fazer a sua própria rota. Ou seja, nós, através dos dados analíticos, conseguimos perceber quem nos visita, quem nos consulta e quem procura informação sobre a cidade de Lisboa, e portanto vemos um grande aumento outra vez, depois da pandemia nos ter fechado em casa, outra vez um aumento na procura de informação através da nossa plataforma do Quo Vadis, ou seja, procurando fazer as suas próprias rotas e conhecendo. E isso faz com que quem chega, seja de avião, seja nos cruzeiros, seja de comboio, possa outra vez voltar a tentar conhecer, descobrir esta cidade de Lisboa e a sua fé. É também uma proposta pastoral, digamos assim, é um convite a visitar, a conhecer, mas há também esta oferta de uma fé que se professa, o pulsar da comunidade que alimenta aquele lugar e que ali expressa a sua fé, e também há este cuidado de passar esta boa nova de Evangelho àqueles que chegam vindos de tanta convicção religiosa diferente, culturas diferentes, mas há ali uma mensagem sempre que se propõe. Sim, sim. O nosso cuidado dos guias que acompanham os grupos e também a nossa informação que disponibilizamos nas plataformas do Quo Vadis tem sempre esta dimensão também religiosa e da fé bastante presente, ou seja, porque nós sabemos claramente que quem chega cá, muitos deles não têm um contacto cotidiano, regular ou até de profissão de fé católica. E, portanto, o que nós percebemos é que muitas vezes os turistas que têm que ser chamados à atenção para certos pormenores ou elementos
que existem nas nossas igrejas. E por isso é que os guias e intérpretes que colaboram connosco têm sempre esta dimensão muito importante, que é chamar a atenção aos turistas que eles acompanham para vários elementos, ou seja, porque é que a igreja tem na sua centralidade o altar, o sacrário, a pia batismal. Por exemplo, é muito interessante, muitos turistas, quando fazem a rota de Santo António, começamos pela igreja de Santo António, que está construída sob o local tradicional da casa de Santo António. E o que acontece é que muitas vezes os turistas não estão, ou seja, não estão abertos para essa informação ou nem a conhecem. Como, por exemplo, também não conhecem que Santo António foi batizado na pia batismal que está na sede de Lisboa. E muitas vezes os guias chamam a atenção para essa dimensão da fé de Santo António, que muitas vezes a maioria da proposta turística que existe não foca nessa dimensão também de fé que para nós é essencial. Estamos num lugar que é quase epicentro do pulsar turístico da cidade de Lisboa. Temos o navio que já chegou a esta cidade, temos os turistas já por aqui andam. Como é que está a cidade neste momento? Sei que tem um olhar particularmente atento a estes indicadores. O que é que a Pastoral do Turismo aqui do Patriarcado de Lisboa também vai aferindo do bater do coração turístico desta cidade neste momento? Olha, dois ou três pontos muito interessantes que para nós é muito positivo, ou seja, é ver que a atividade turística está outra vez a recuperar e, portanto, é evidente, claramente, ou seja, nós estamos aqui num epicentro, como disse muito bem, porque é um ponto de ligação com vários bairros históricos, ou seja, é de ligação ao bairro do Castelo, ao bairro da Alfama, ao bairro da Moraria, ao bairro da Graça, e esta zona aqui é uma zona muito boa para percebermos este novo pulsar outra vez forte do coração do turismo na cidade de Lisboa. Para nós é muito interessante ver que muitas das igrejas já estão outra vez a abrir as suas portas, porque, ou seja, há quem procura, há quem queira visitar as suas igrejas. Depois há outros elementos muito interessantes, que é não só este turismo de lazer, que grande parte dos turistas que nós vemos aqui são de turismo de lazer, mas há também o chamado turismo religioso, e é muito interessante vermos já, por exemplo, na Igreja de Santo António, vários grupos de peregrinos a fazerem a sua marcação para celebrar missa na Igreja de Santo António, que era algo que não víamos desde 2020, ou seja, há mais de um ano que a Igreja de Santo António não tinha grupos de peregrinos a pedir para celebrar lá com o seu grupo. E, portanto, são sinais já muito positivos e muito interessantes e que para nós são um grande alento para continuarmos a trabalhar nas nossas propostas, e sabemos que quem nos procura, quem chega, nos procura, e nós devemos e temos a responsabilidade de darmos uma resposta àqueles que nos procuram. Quase a terminar, e eu terminava um pouco a nossa reflexão voltando à mensagem também da Obra Nacional Pastoral do Turismo, em que lá dizem e referem, sublinham isso, que o turismo também terá que ser algo diferente, mais justo, a questão da justiça social, não é? Onde há grandes oportunidades de negócio, por vezes acaba por haver alguma ambição que não raramente acaba por resultar em exploração de muitos, e há pouco falávamos disso, quando há negócio turístico há sempre uma pessoa, não é? Que conduz a viatura turística, que é um guia, que abre uma porta, que faz uma visita guiada. E esses também não terão que ser os últimos da linha do lucro que o turismo gera. Têm que ser tratados com dignidade, com justiça social. Sim. A mensagem focou isso. Já na anterior mensagem do ano passado, o Dicastério focava também nessa dimensão, a dimensão de utilizarmos a pandemia e os efeitos da pandemia para nos redescobrir e também não nos deixarmos, ou seja, cair nos mesmos erros do passado. E, portanto, temos que aprender, e nós também, juntamente com as várias entidades que trabalhamos, seja com a Câmara Municipal, seja com a Santa Casa da Misericórdia, que a nossa ação seja também um instrumento importante para se conseguir superar esses problemas e essa exploração que existia no mercado turístico. Seja ela naquela que nós
vamos mais de encontro e conhecemos, que era dos guias intérpretes, ou seja, havia muitos guias intérpretes, ou seja, com um aumento de procura do seu trabalho, muitos deles, ou seja, e havia grandes empresas de visitas turísticas que não pagavam preço justo. E nós, juntamente com estas entidades públicas, temos estado a criar um conjunto de itinerários para darmos oferta de trabalho a esses guias, em que pagamos aquilo que é o preço justo, ou seja, o preço de tabela que eles merecem. Muitas das vezes com um grande esforço da nossa parte, principalmente a Pastoral do Turismo, que é uma entidade, ou seja, sem fins lucrativos, mas mesmo assim não queremos, ou seja, perder esta meta que devemos também ser um sinal para que os outros possam replicar estas boas práticas. Muito bem, José Manuel Pimenta, muito obrigado por esta explicação e, ao fim e ao cabo, esta reflexão que aqui desenvolvemos neste lugar tão emblemático. Foi a forma também do programa Eclésia assinalar este Dia Mundial do Turismo, que se assinalou ontem, mas que hoje quisemos aqui recordar consigo.